Oi, gente, estou de volta. Vim aqui falar sobre um assunto bem relevante sobre vida profissional de mãe solo. Concursos e mãe solo. Combina? Muita gente vai dizer, não. Se mal ela consegue cuidar da própria vida e do filho, quem dirá estudar para concursos, né? Pois então, eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história de concursos, a minha história de concurseira, é, desde que eu engravidei. Eu me vi diante de uma situação bem complicada e bem difícil, que é a maternidade vindo pela frente. E problemas que eu sabia que eu ia enfrentar e que eu teria que encarar o sustento de minha filha, né? Sustento para eu e ela ficar bem. Pois todo mundo sabe, né, gente, que no Brasil as mães solo, elas não são muito favorecidas judicialmente falando, né? Elas não, agora as leis estão começando a ficar mais rígidas, né? Se é que eu posso falar assim, mas realmente a mãe sempre fica com a maior sobrecarga emocional, a maior sobrecarga diária, né? E a maior sobrecarga financeira e profissional, né? Então, estou aqui para contar um pouco da minha história. Quando engravidei, eu decidi entrar para um dos concursos. Foi uma decisão bem difícil, e até porque, né, eu estava no auge da pandemia e eu tinha que ficar em casa, né, não podia sair para a rua, eu estava isolada. Então pensei, o que é o melhor para mim neste momento? Concursos. Vou me jogar de cabeça nisso. Foi quando eu decidi estudar de verdade. Baixei a cabeça e parei de pensar nos problemas. Parei de me estressar. Comecei a pensar só em mim, meu foco não foi mais problemas, foi concursos. Gente, eu vou dizer, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Por vários motivos. Um deles, obviamente, né, ia começar a ver uma luz no fim do túnel, né, e uma possibilidade de melhorar de vida. E eu sabia que ia ser bem complicado eu tirar um tempo para estudar, até porque eu ia estar assumindo a criação da minha filha, período integral, enfim. Mas isso não me intimidou, isso não, não, me, não me pôs medo. Isso, fiquei com receio disso, claro, mas o que mais me motivou foi, foi o amor por ela, né? O amor, aquela força que vinha de mim, não sei como, mas vinha. E aquela vontade de dar a volta por cima, né? Todo aquele contexto que todas as mães enfrentam, discussões e tal, dificuldades. Sendo mãe solo, indiretamente, assim, todo mundo sabe que o relacionamento não deu certo, enfim. Coisas ruins acontecem quando não deu certo. E recomendo muito a todas as mães, como eu, quando passam por problemas assim, de relacionamento, depressão e um desafio enorme pela frente, recomendo de coração, mães solo como eu, que estão enfrentando o horror na vida delas. Baixe a cabeça e pense em você, pense no seu estudo, pense no futuro do seu filho. Independente do que aconteça, independente se você passar ou não. Porque isso, tirando a vantagem a possibilidade de, né, ficar bem financeiramente, tirando isso, a mãe já sai ganhando, a mulher sai ganhando no sentido de controle emocional. A mulher tira o foco do problema e passa a pôr o foco no concurso ou no projeto de profissional ou o que for. O crescimento profissional que ela almeja ou sempre almejou durante a vida. E eu sempre pensei, eu sou concursada há pelo menos uns 16 anos, né? Mas queria mudar de carreira, enfim. E investir mais tempo, mais dedicação num concurso que eu realmente me realizasse. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Passei pela pandemia, passei por depressão, passei por isolamento, passei problemas de estresse, de relacionamento, passei por problemas judiciais, tudo.
contra mim, né? Tudo contra, uma maré contra mim, mas essa força que vinha da maternidade, de ser mãe, quando ela nasceu, me deu mais força ainda. Olhar aquele rostinho, me impulsionou mais ainda a fazer isso. Claro, desgastante, eu virei nada, passei a não pensar mais em mim, não pensava mais em nada, não fazia nada de prazer pra mim. Não, era só cuidar dela e estudar, cuidar dela e estudar, cuidar dela e estudar, ficar em casa, cuidar dela e estudar. A minha vida era isso. E confesso que não sei como eu consegui passar por tanta coisa. Mas sabe o que é isso, gente? Isso é a força divina. Tem muita gente que questiona, não existe e tal. Não, seguro nenhum. Não, isso aí é só pra pessoa ficar mais feliz, é uma necessidade que a pessoa tem. Mas a fé, passei a rezar muito. Isso me deu muita força também. E eu posso dizer que, apesar da fatalidade que aconteceu comigo, agora início desse ano, eu tive um traumatismo craniano no auge no momento que eu tinha que estar estudando, focada no meu concurso, que eu tanto queria há muito tempo. Bati com a cabeça e tive um traumatismo bem feio, bilateral. E quase morri, né, gente? Quase morri, fui parar na CTI, enfim. Cá estou, porque o Senhor é maior, o Senhor me protegeu. Eu tenho foto de onde eu estava, no quarto onde eu estava, era o quarto número 477. E é o número de um anjo protetor. 77 é o número da proteção divina e 4, eu não me lembro direito exatamente, mas enfim, força e, enfim. Tem gente que acredita, tem gente que não, mas a fé me fortaleceu, a fé é real na minha vida e eu acredito muito nisso. E Deus tirou com a mão, né? Eu tenho uma gratidão imensa pelos colegas que ficaram comigo ali, que me assistiram, que tiveram maior cuidado. Vários que eu nem via, fazia muito tempo que eu não via, devido a setores diferentes, mas foram me visitar. E aos médicos que fizeram minha cirurgia, eu tenho maior gratidão por eles, Dr. Rafael, muita gratidão por ele ter me deixado ilesa. Eu já estava praticamente perdendo a movimentação do braço direito e da perna direita. Enfim, gente, quando eu acordei na CTI, a primeira coisa que eu fiz foi ver se meu braço e minha perna direita estavam se movimentando, as que não estavam se movimentando. Então, gente, eu passei por tudo isso. Ainda assim, quando eu estava ainda com pontos na cabeça, eu voltei, tive alta e continuei estudando para concurso. O concurso que eu tanto queria. Eu tinha uma semana para estudar. Depois do trauma que aconteceu comigo, porque no hospital a gente não consegue, né? Era morfina, era muitas, sempre anestesiada, enfim. Não tem nem cabeça para pensar em mais nada, a não ser rezar e se recuperar, né? Então, gente, voltei para casa e me encarnei de estudar. Tinha uma semana para isso e o concurso ia ser no fim de semana seguinte, em Florianópolis. Bom, eu virei um zumbi, né? Eu praticamente não fazia mais nada se não estudar. Eu voltei a trabalhar, aliás, né? Na verdade, não, estava de atestado médico. Claro, eu fiquei mais uns 10, acho que 10 dias, 7 dias de atestado médico. Foi tempo que eu fiquei em casa estudando direto do pós-operatório, com pontos na cabeça. E uns 2 dias antes eu retirei os pontos. E fui fazer o concurso, né? E foi muito difícil, confesso, e desgastante. Ainda assim, fui aprovada, consegui ser aprovada, mas tem uma cláusula de barreira, né? Número X de candidatos iam ser chamados e os outros, aprovado ou não, seriam excluídos, né, do concurso. Que a fase seguinte seria o TAF, né? Estava me preparando já pro TAF, mas não rolou. E é isso, gente. Minha vida, eu posso dizer que eu me superei muito. Eu me superei. Eu não sei como que cheguei a tanto, diante de tantas coisas que aconteceram comigo. E estou aqui bem. E ainda assim fui aprovada, gente. Bati com a cabeça, assim, gente, eu não sei como. Então, nesse período da minha vida aí, aprendi muito. E a mensagem que eu quero passar aqui não importa a dificuldade. Não importa. Quando existe 1000 problemas,
Encare os meus problemas. Encare, baixa a cabeça e faça, né? Eu tenho o Instagram, MB Mãe Solo Fitness, e também tem um oficial, né? Ali, no início desse ano, eu fiz um videozinho falando. Não adianta mudar o ano, a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, achando que tudo vai mudar. Porque não muda, só muda com a sua ação, né? Só muda com a sua força e só muda com a sua mudança de mentalidade, né? Então, suas prioridades é que te coordenam. Quem é a tua prioridade? A minha prioridade é minha filha, ponto. E tudo que envolve ela melhor pra ela é o que eu faço. Inclusive relacionamentos, né? Relacionamentos. Não vou entrar nessa parte aqui, também é bem extensa, mas também abre mão de muita coisa. E vida de mãe solo é isso, né, gente? Se doar, fazer tudo. E ainda assim, infelizmente, eu não consegui aquilo que eu queria muito. Hoje me encontro numa situação bem, não sei, eu até penso, vou fazer concurso sim, vou tentar concursos ainda. Mas, às vezes, tu luta tanto por uma coisa, né? E nunca chega. A nossa sociedade não ajuda nós mães. A nossa sociedade puxa pra baixo. O Estado não tem condição nenhuma, não oferece nada de políticas públicas para nós mães. Inclusive já falei com uma vereadora e conversei com ela sobre isso, ela se interessou. Falei sobre cotas para mãe solo. Gente, que é mais coisa mais justa que isso? Cotas para mãe solo. Por quê? Tudo que existe de desigualdade tem que ter cotas. Cotas para negros, desigualdade. Cotas para pessoas com deficiência, desigualdade. Cotas para nós, mãe solo. Cotas para nós, gente. A gente não tem condição. Muitas mães não têm nem condição financeira, não tem nem ajuda das pessoas. Tem que se virar sozinha o tempo todo, dar atenção pro filho. Todas as faixas etárias de uma criança exigem atenção extrema, tá? Rede de apoio nem sempre elas têm. Quer coisa mais justa que cotas para mãe solo? Eu sei que se eu não tivesse minha filha, eu já estaria lá. Mas eu não tô me queixando, gente. A minha vida é ela. Eu não me vejo, não me vejo mais. Eu, sem minha filha, não consigo ficar um dia longe dela. Já aconteceu dela dormir na casa da Dinda e tal. E, gente, eu me sinto perdida. Eu não consigo. E eu fui muito abençoada com a maternidade. Mas o que eu quero dizer, gente, que a diferença é gritante de capacidade para passar em um concurso. O Estado tem o dever de fornecer isso para nós mães solo. São 11 milhões de mães solo hoje no país. 11 milhões. E, gente, é muitas mães que não para a vida delas. Literalmente, para a vida. Elas não evoluem mais profissionalmente. Não tem condição nenhuma de se cuidar. O psicológico fica afetado. E aí? Cadê o Estado para isso? Eu, como uma mãe solo, com força, eu sei que eu sou muito forte. Eu sei. Ó, a chuvinha maravilhosa. Mas, mesmo assim, é muito difícil. Quantos finais de semana eu fiquei louca para estudar, poder, de repente, tirar um tempo para me focar nos estudos. E quando ela dormia? E a cabeça para poder estudar? Será que eu estudo? Ou será que eu descanso também? Porque a exaustão é extrema, gente. A exaustão é constante, tá? Então, esse vídeo tá servindo para muitas pessoas refletirem sobre isso. O quanto que somos ignoradas. O quanto que o Estado nos ignora. E não é apenas a mãe. É a criança que está ali do lado, que deixa de ser assistida. Também pelas leis, né, gente? As leis não protegem. Não existe políticas de auxílio a estudos para mãe solo. Não existe cotas para mãe solo. Não tem, né? Mas eu gostaria muito que esse meu canal servisse para divulgação desse questionamento, que é uma pauta muito séria, que atinge o futuro de muitas crianças, o futuro dessas mães, que às vezes são mães muito jovens, que ficam sem esperança.
pra seguir uma vida decente, dar tudo que pode pra seu filho, né? Certo, gente? Então, tá dado o recado aqui. Espero que a minha história seja uma história encorajadora, né? Eu me orgulho muito da minha história, muito mesmo. E é por isso que estou aqui pra passar esse conhecimento todo que eu tenho de concursos, de mãe solo, e dizer que nunca é demais estudar, nunca é demais se dedicar para si, certo? Eu tive uma vantagem, graças a Deus que eu decidi estudar, porque foi o que me manteve a cabeça boa no auge da pandemia, que eu podia estar em depressão profunda. E não fiquei tão bem, fiquei feliz, estava bem com a minha filha estudando, me deu uma esperança, sabe? Certo, mães? Tá dado o recado aqui, força, e não adianta as pessoas acharem que uma mãe não pode se orgulhar de ser forte. Eu sou guerreira, sou forte sim. Porque se eu mudar de status, se eu mudar essa condição, o que resta pra minha filha? Uma mãe frágil? Uma mãe que passa a pensar só em mim e, né, que as pessoas têm que me ajudar? Não. Eu tenho que ser forte. Eu não tenho outra escolha. E me orgulho disso. Me orgulho muito. E se orgulhe você, tá, mãe? Se orgulhe e faça. E pense assim, as pessoas que tentaram te prejudicar, que tiraram teu tapete, que no momento que você viu sem chão, respire fundo e surpreenda. Elas acham que tu vai ficar lá no chão, né? Tu vai cair, se tornar uma coitadinha, ficar mendigando ajuda eternamente. Não seja essa mulher. Dê a volta por cima, se encoraje e se empodere, tá? Porque o empoderamento é a arma que a gente tem pra se blindar de muita gente que tenta puxar a gente pra trás. Muita gente que puxa nosso tapete e tá ansioso pra ver nossa queda, né? Que nunca virá. Seja luz sempre. E passe isso pro seu filho. Ele vai ver tudo que você tá fazendo por ele. Um dia ele vai perceber. Não precisa nem falar nada. Mas um dia ele vai perceber a mãe maravilhosa que você é. Ele vai saber quem é quem. Pela consciência dele. Certo? Tá dado o recado aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações que eu vou começar a postar mais vídeos aqui sobre esse mundo de mãe solo que é um mundo paralelo, né? Fique com Deus, que eu estou sempre com ele. Beijos.